Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Eurocast, o podcast onde a gente fala em como ganhar em euro e outras moedas fortes. E hoje estamos aqui com Eric Schultz, um dos melhores clientes aí da plataforma, e vai estar aí soltando ouro para vocês hoje. Fala Eric, seja bem-vindo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Prazer, meu nome é Eric Schultz. Eu tenho 20 anos e hoje já faturei um pouco mais de 35 milhões de reais nesse mercado. Vou contar um pouquinho da minha história também. Eu comecei no mercado digital quando eu tinha 15 anos. Então eu comecei ali meio que desenvolvendo alguns trabalhos da área de marketing digital. Comecei com marketplaces, tentei ir evoluindo aí um pouco e com 17 anos eu conheci o Drop, né? Comecei a trabalhar um pouquinho ali no Drop. Com 18 já comecei no Cash on Delivery e dos 18 aos 20 eu consegui o resultado que eu contei aqui para vocês, que foi um pouco mais de 35 milhões de reais, vendendo tanto na Europa como os outros países que você comentou aí também, Ale. Parabéns, viu? Não é todo mundo que consegue ter esse resultado, ainda mais tão novo, né? Um prodígio, né? É, queria eu ter começado nessa época. E Eric, conta um pouco mais da sua história aí, como você começou vendendo no Brasil, como que você começou? Bom, eu comecei, né, na questão do marketplace lá em si. Eu trabalhava vendendo placas de vídeo pela Amazon. Então, placa de vídeo aí para computador. Basicamente, eu comprava num importador que vinha lá de Santa Catarina. As placas de vídeo iam para minha casa e daí eu reembalava elas e mandava para os clientes da Amazon. Cheguei a girar entre 500 e 600 mil reais de faturamento ali em cerca de um ano e meio trabalhando nisso. Aí depois eu fui começar a questão do Drop pela questão da escalabilidade, até porque eu ficar comprando as placas de vídeo, mandando para minha casa, tendo que embalar pedido por pedido, fazer toda a questão da logística de envio e tudo, não era muito viável para ser um negócio tão escalável, né? Então eu buscava meios de negócios que seriam mais escaláveis e que eu realmente conseguiria crescer minha operação sem ter problemas tanto com a logística em si. Então eu comecei com a questão do Drop, eu atuei bastante no Brasil, entre 2021 até ali 2022, 2023 mais ou menos. Depois eu fui para a questão do Drop na Latam, né? Eu rodei ali Colômbia, Chile, México, Equador, testei todos os países da Latam e rodei cerca de um ano e meio na Latam. Depois, em novembro de 2023, foi quando eu comecei a rodar na Europa em si. Comecei a desbravar, comecei ali pela Espanha, Portugal, depois fui expandindo para os outros países em si, né? Comecei a crescer para a Itália, para o leste europeu, então Romênia, Hungria, Croácia, Bulgária, Polônia. E foi quando começou a realmente ampliar e aumentar a escala em diversos países, né? Com a ajuda da N1, né? Sim, foi essencial assim para crescer e lateralizar essa operação, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você ter uma operação em um país, né? Você consegue escalar, você consegue fazer um bom dinheiro, mas quando você tem uma operação mais lateralizada em diversos países, diversas moedas, você realmente começa a trazer mais estabilidade, previsibilidade e começa a trazer uma segurança para o seu negócio, né? Porque você não está preso a, por exemplo, muita gente no Brasil ali depois da pandemia, durante a pandemia ali, quando começou também as taxações, muita gente começou a perder tudo que tinha porque estava centralizado em um mercado e daí chegou um governo e, 92% de taxa em cima de tudo que entrar no país. Aí todo mundo, meu Deus, é o fim do dropshipping, o que vai acontecer? Enquanto se você está lateralizado em diversos países, em diversas moedas, você não fica preso realmente a algum governo impor alguma taxa que vai acabar com o seu negócio, ou então às vezes dá algum problema em alguma das operações, se você tem outras ali para te dar esse suporte, você fica muito mais estável, né? Bacana. Então, os maiores benefícios são segurança e escalabilidade. Sim, com certeza. Além, realmente, igual falou, da escalabilidade, uma coisa é você rodar em um país, outra coisa é você rodar em 10, 15. O potencial que você tem é muito diferente, assim. E a galera que está muito no mercado do Brasil, eles acham que realmente é um mercado muito bom, dá para ganhar muito dinheiro no Brasil, mas você pensa, tá, mas você roda hoje em um país e você fatura 1 milhão por mês, cara, se você rodar em 15, a mesma estrutura, você vai estar fazendo 15 milhões por mês. E a mesma estrutura, você só traduz ela ali e leva para os outros países. O interessante é que a galera acha que é complicado, né? Só que quando você tem um passo a passo bem definido... Cara, é exatamente isso. E uma das principais dúvidas que realmente a galera chega e fala assim, cara, mas como é que eu vou fazer um país lá do outro lado do mundo, nem fala a língua dos caras? Cara, realmente, alguém aqui dessa mesa, você acha que a gente fala croata, grego, húngaro,
Mano... Nem o grego fala grego. Então, cara, a gente tem muita sorte que, principalmente, na era que a gente tá com o ChatGPT, com todas as inteligências artificiais que a gente tem para fazer tradução, cara, é absurdo, assim, e é uma facilidade do negócio que às vezes as pessoas criam como se fosse um monstro de 7 cabeças, né? Chega e fala assim, cara, como é que eu vou fazer, como é que eu vou criar minha marca em húngaro, como é que eu vou criar minha marca em polonês, como é que eu vou criar minha marca em italiano, como é que eu vou criar minha marca em espanhol. Então, esse acaba sendo realmente ali o menor dos empecilhos que a gente tem e eu acho que o pessoal mistifica muito e cria muito um bicho de 7 cabeças através disso, né? Ô, Eric, você é um cara que rodou no Brasil, rodou na Latam, rodou na Europa e rodou no leste europeu. Queria que você falasse um pouco mais sobre a diferença desses mercados, qual mercado você prefere atuar hoje. Cara, perfeito. Bom, o Brasil a gente trabalha muito no método de pagamento adiantado, né? Então, pagamento ali com cartão, você importa os produtos, todo mundo já conhece essa logística. Quando a gente fala de outros países, por exemplo, América Latina, Europa, leste europeu, a gente vai trabalhar no modelo de cash on delivery, né? Acho que quem está assistindo os outros episódios já está um pouco mais familiarizado com isso. Mas a diferença do cash on delivery é principalmente que você traz mais segurança para o cliente, né? Porque ele só vai pagar quando chegar realmente o produto para ele. E isso quebra uma das principais objeções que o cliente pode ter com relação ao seu negócio, né? Ainda mais no mercado que está tão complicado de atuar como o Brasil, né? Que tem diversas pessoas aí aplicando golpes, fazendo coisas que não deveriam fazer realmente. Quando você traz essa segurança para o cliente, de tipo, opa, fica tranquilo, seu produto vai chegar e se não chegar você não pagou nada. Isso traz um poder de conversão muito maior e traz resultados muito mais baratos, né? Você paga ali um custo por um anúncio muito mais barato. Então, eu sempre me identifiquei muito e gosto muito de trabalhar nessa modalidade de cash on delivery. Agora, quando a gente fala principalmente das diferenças da América Latina para a Europa e leste europeu em si, claro que é um pouco mais difícil a questão da adaptação, né? Eu fiz essa transição, eu atuava muito na questão da Colômbia, México, Chile, e eu fiz essa transição para a Europa. É um pouco complicado, digamos assim, no início, até você entender como é que funciona, porque são mercados diferentes, né? São culturas diferentes. Porém, a minha experiência em si foi muito melhor na Europa e no leste europeu do que na América Latina em si. Em questão de não ter tantos problemas com transportadoras, problemas com armazéns, principalmente com a facilidade que a N1 traz para a gente, né? Porque, por exemplo, muitos problemas que a gente tinha na Colômbia em si, a gente não conseguia ter escalabilidade no negócio, né? Falava assim, beleza, conseguia fazer 200, conseguia fazer 500, conseguia fazer 1000 pedidos por dia, mas quando você ia acima disso, eles não tinham estrutura para fornecer, para você conseguir realmente desenvolver o seu negócio, né? Então, por exemplo, teve casos em que eu e os meus sócios, a gente estava atuando na Latam, a gente estava fazendo ali 700, 800 pedidos por dia, a gente chegava para os caras e falava assim, a gente quer crescer a nossa operação, de tal a tal dia a gente vai aumentar o volume de pedidos. E a gente avisou meses e meses de antecedência. Chegou na data, aumentamos o volume. Fomos para 1.500, 2.000, 3.000 pedidos por dia. O que aconteceu? Colapsou todo o sistema de armazém, colapsou a transportadora, não conseguiram realizar todos os envios do pedido e tomamos um prejuízo imenso. E a gente nunca teve esse tipo de problema na Europa, pela questão da estrutura em si ser muito mais robusta, né? A questão de trazer essa transparência para o cliente e não falar tipo assim, não, fica tranquilo, você pode fazer 3, você pode fazer 4.000 pedidos por dia que a gente aguenta. Aí chega lá, você manda 1.200, já colapsa todo o sistema, né? Esse foi grandes problemas que a gente teve, não só eu em si, mas alguns amigos que a gente conversava que a gente teve esses problemas na América Latina. Na América Latina eu não sei, eu já operei também, tá? Acabei preferindo 1000 vezes a Europa. Eu acho que o grande diferencial da N1 é o nosso sistema ser praticamente todo automatizado. Então, não é como se fosse um espaço que o cara começa a armazenar mercadoria e age como armazém. O diferencial é que o armazém é gigante. Ele fornece para empresas farmacêuticas, empresas de telefonia e está aí à disposição para a gente. Então, eu acho que é esse o diferencial que promove escalabilidade fácil no nosso negócio. E Eric, o que fez você sair definitivamente da Latam e ir para a Europa? Cara, eu acho que um dos piores problemas que eu tive, principalmente de más experiências com plataformas, é a questão de, além da alta concorrência que tem, né, nesses países,
você pegava, por exemplo, você se dedicava muito para desenvolver uma oferta, minerar, fazer toda a estrutura em si. Aí quando você realmente acertava a mão em alguma coisa, você alinhava tudo com o fornecedor, falava que você queria escalar para ele reservar um estoque para você, você tinha tudo alinhado. Depois que você montou toda a operação, você rodava tipo 2, 3 dias e pum, magicamente o estoque sumia, dava algum problema assim, e você nunca era avisado com antecedência, tipo, sempre quebrava a sua operação do nada, ou então 2, 3 dias depois você abria a biblioteca de anúncios e tinham 10, 15 lojas copiando a sua oferta. Então, acho que essa foi uma das piores experiências que a gente teve e que quebrava muito a nossa escalabilidade, que foi o que a gente fez, o que foi realmente o que a gente fazer essa migração da Latam para a Europa em si. Uhum. E como que está a sua efetividade agora na Europa? Taxa de entrega. Cara, quase o dobro do que a gente pegava lá na Latam. Na Latam, às vezes a gente pegava em torno de 40%, 45%. Quando era muito, muito bom, era 50%, 55%. Hoje, na Europa, dependendo dos países, a gente chega a pegar 60%, 70%, 80% de taxa de entrega. É claro, realmente fazendo um trabalho muito bem feito com a questão dos call centers, todo o trabalho de efetividade, um funil avisando o cliente, né? Então, um dos principais insights que eu peguei também, que eu comecei a aplicar na Europa, que eu não fazia antes na Latam, de montar todo esse sistema de manter o lead muito quente, né? Então a gente montou todo um funil de e-mails que a gente usou a Reportana, em que assim que o cliente fazia um pedido, ele recebia um e-mail falando assim, ó, seu pedido foi confirmado. Depois de 12 horas, ele recebeu outro e-mail falando assim, ó, seu pedido foi enviado. Por favor, fique atento para receber o seu pedido, aqui estão as instruções de entrega e aqui está o resumo do seu pedido. Aparecia tudo muito detalhadinho para o cliente. Depois de 36 horas, ele recebia outro e-mail falando assim, ó, o seu pedido está muito próximo de ser entregue. Fique atento para receber de fato o entregador e tem o dinheiro em mãos para realizar o pagamento. Além da questão da gente fazer isso por SMS também, a gente montava todo esse funil e eu acho que esse foi um dos principais insights que a gente pegou para realmente aumentar a nossa taxa de entrega e melhorar isso na Europa em si. Além também do apoio que a N1 dá com a questão dos call centers em si, né? Que quando você tem pessoas nativas ali para fazerem as ligações, resolverem qualquer problema que tem na entrega, porque, por exemplo, às vezes o entregador foi lá e a pessoa não estava em casa, ou então às vezes o endereço da pessoa ele preencheu alguma coisa errada e a N1 dando esse suporte para a gente com a questão de ligar para os clientes, resolver essas tratativas de novidades, né, que a gente chama, também auxiliou muito na taxa de entrega, porque antes na Latam a gente tinha pessoas para fazer essa função, mas não era tão eficiente assim, né? Então, por exemplo, eu cheguei a ter 15 pessoas simultâneas na minha equipe só para fazer a questão de confirmação de pedido, correção de endereços incorretos, e mesmo assim não era tão eficiente e a gente acabava pecando muito nessa questão de, às vezes você tinha, sei lá, 1000 pedidos no dia, dos 1000 você só conseguia enviar 800, porque 200 era endereço errado, dos 800 a sua taxa de entrega estava em 50%, ou seja, só tinha 400 pedidos entregues, no final do dia você gerou 1000 pedidos e só conseguiu entregar 400. Então, cada passo que você vai alinhando do seu funil, desde a correção dos endereços incorretos que chega lá no seu funil, até a questão de resolver as incidências, tipo, às vezes o cliente não estava em casa, ou às vezes aconteceu alguma coisa. Se você trata toda essa questão do seu funil, você consegue aumentar de fato muito a sua taxa de entrega. E eu acho que esse é um dos principais diferenciais que as pessoas não entendem no COD e acabam negligenciando muito, né? A pessoa acha que é realmente ali só entrar, socar um monte de anúncio, vender pra caramba com CPA barato, aí vai lá, não controla a taxa de entrega, não faz um acompanhamento do pedido, não faz toda essa tratativa e quando chega ali no final do dia tem uma efetividade de entrega muito baixa, não fez nenhuma das boas práticas, né? E depois chega falando, COD não funciona, só tive prejuízo, nunca consegui ter lucro. Só que eu acho que o diferencial mesmo é você saber lidar com o pedido em si, todo esse acompanhamento do pedido, porque eu gosto muito de tratar as vendas de COD em si como o cliente ele não fez uma compra ainda no seu site, ele é um lead, certo? Então você tem que continuar ele tratando como um lead. Como que você trata um lead? Você mantém ele quente o máximo possível até de fato ele efetuar a compra. Quando que ele efetua a compra? Quando o pedido chega na casa dele e ele paga para o entregador. Então, se você adotar essa mentalidade de eu não tenho um cliente, eu tenho um lead, e você tratar esse cliente como um lead, manter ele quente até o produto chegar na casa dele, e ele realmente criar expectativas para receber aquele produto, você vai ter um sucesso gigantesco na sua operação. Top, entendi muito, hein? Você também tinha citado do problema do estoque. Como que a N1 te ajudou com isso, a superar esse problema?
Cara, a N1 ela deu diversas facilidades, né? Principalmente eu enxergo que acaba sendo tanto uma facilidade para quem tem pouco caixa como para quem tem muito caixa, né? Porque, por exemplo, para quem tem pouco caixa hoje e quer realmente começar, você tem produtos na plataforma que você pode se afiliar e vender esses produtos e você não tem a necessidade de investir em estoque. Agora, se você quer realmente alavancar seus resultados, você tem algumas opções. Você pode comprar o seu próprio estoque, importar pela plataforma e você vai ter o controle de quanto estoque você tem. Então, por exemplo, se você comprou 1.000 unidades, você sabe que você pode vender as 1.000 unidades e ninguém vai tocar nesse estoque que é seu. Então, você acertou uma oferta, ela é sua, tá lá o seu estoque, cara, é só seu e ninguém mexe. Então, isso vai te trazer uma segurança. Ou então, às vezes, você tem também o apoio ali para... Por exemplo, você tem algo muito consolidado, você tem uma estrutura e você precisa de apoio financeiro. Diversas vezes a N1 me ajudou também com apoio financeiro para trazer o estoque e a gente ter um estoque nosso em conjunto para conseguir vender. E é no mesmo esquema, o estoque é seu, ninguém mexe. Então você não tem esse problema de 2, 3 dias depois você já não consegue vender porque acabou, porque o outro cara escalou mais rápido que você. Então, eu acho que fica... até um termo um pouco errado, não sei se pode usar aqui, mas fica muito uma prostituição nas plataformas dentro dessa questão de produtos, em que ela disponibiliza lá numa vitrine e quem pegar primeiro pegou. Uhum. Enquanto você não vai ter essa segurança igual você tem, por exemplo, na N1, que é seu, tá ali reservado e você vai vender ali ou porque você comprou, ou porque você trouxe junto como parceiro, ou então é um produto de afiliado que tá lá para você. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais, realmente. Eu também acho que essas plataformas trabalham muito com fornecedores terceiros. Então, você fica à mercê de um fornecedor que você nem conhece, que você acaba tendo um relacionamento bem restrito. E isso gera diversas surpresas. E eles cobram também o preço que eles querem, né? Então, eles cobram preços altíssimos ali pelo produto. E com a N1 a gente pede os produtos em grande quantidade ali da China e consegue um custo muito menor por eles também. Sim, exato. Um grande problema que tem também é, por exemplo, às vezes você tá lá, você tinha um estoque pequeno na plataforma, você foi e conseguiu vender, só que daí o fornecedor foi e olhou que você estava vendendo muito bem. O que ele chega? Não, aumenta esse preço porque eu quero lucrar mais. Uhum. E fica assim, aí quebra completamente sua margem, quebra sua precificação. E como é que você vai continuar escalando depois? Porque às vezes você estava pagando ali, por exemplo, na plataforma, estava lá, tinha 1.000 unidades em estoque a 5 euros. Você foi lá, cara, acertei uma oferta aqui, pum, escalou, 2, 3 dias, zerou todo o estoque, você chega pro fornecedor, quero mais, não sei o quê. Ele, beleza, vou arrumar, na outra semana tá lá, mais 1.000 para você, só que tá a 7 euros, não tá mais a 5. E isso faz uma grande diferença. É absurda a diferença que faz no final da sua margem, cara. Às vezes 2 euros é um CPA. Sim. É a diferencial ali que no final do mês vai ser você ter lucrado muito ou você ter ficado no 0 a 0 ou às vezes até você ter tomado um prejuízo, né? E pessoal, um diferencial aqui da N1 é que se você está iniciando e você validou um produto, nossa equipe faz o financiamento desse estoque caso você não tenha o capital para investir. Então, só de você minerar, testar o produto e encontrar uma oportunidade, a gente te auxilia a você já começar grande. Isso é bacana. Com estoque próprio, né? Com estoque próprio. E eu acho que realmente esse seria um dos principais diferenciais, porque, por exemplo, uma dica para quem está começando agora, se você tem um certo caixa para investir, por exemplo, até 5 mil reais, 10 mil reais, ou então até 2, 3 mil reais que seja, eu tenho alguns passos para recomendar para quem está começando, né? O primeiro deles, cara, busca conhecimento, porque conhecimento vai te economizar dinheiro e tempo, e são os dois ativos mais valiosos que você tem. Porque uma coisa que eu negligenciei muito no meu começo foi eu tentei muito sozinho. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Então eu cheguei a perder 10, 15 mil reais só gastando em tráfego no Facebook sem saber o que eu estava fazendo. Então quando você tem ali uma pessoa para te direcionar e para você entender o que você precisa fazer, isso às vezes a pessoa fica meio receosa e fala assim, cara, eu vou investir 2, 3, 5, 10, 15 mil numa mentoria que seja... Mas às vezes a pessoa não está pensando em quanto ela vai economizar de tempo e quanto ela vai economizar de dinheiro em si por ter aquele conhecimento, né? Então, por exemplo, eu no meu começo eu negligenciei muito isso e eu entendo hoje que eu atrasei meus resultados por causa disso. O fato de eu, por exemplo, eu tinha 10, 15 mil reais lá, eu economizei e falei assim, não, eu vou tentar sozinho e eu não comprei um conhecimento, eu queimei esses 10, 15 mil reais, não aprendi absolutamente nada e só perdi o meu dinheiro. Depois que eu fui entender que quando você
consegue agregar conhecimento e buscar esse conhecimento, você vai acelerar os seus resultados e economizar muito mais dinheiro do que você vai gastar em si. Eu não falo gastar, né, mas você vai investir em si no conhecimento. Então, o primeiro passo que eu recomendaria para quem está começando é busque conhecimento e tenta ao máximo absorver esse conhecimento para ele economizar tempo e dinheiro. Depois, você vai começar, por exemplo, com a N1. Cara, tem diversas formas que você pode começar a sua operação, igual a gente falou. Você pode começar a sua operação tentando buscar produtos novos e buscando produtos novos para você ter um catálogo privado seu em uma escala muito grande. Ou você pode pegar, igual eu falei, tem diversos produtos no catálogo da plataforma, você se afilia a algum deles, vende esses produtos e começa o seu caixa daí. E depois você vai testando, buscando produtos novos, comprando o seu próprio estoque e crescendo por aí. Mas eu acho que o principal dica que eu dou para quem está começando realmente primeiro passo, busque conhecimento, entenda o que você está fazendo. Se você já tem conhecimento, já tem um conhecimento básico, já tem um conhecimento intermediário, já tem um conhecimento avançado, busca uma plataforma que vai te auxiliar nessa jornada e cria um relacionamento e começa realmente um relacionamento duradouro para que você consiga ter uma boa escala, consiga ter uma boa parceria e busque parceiros de negócios. Entenda que você está entrando nesse mercado para você virar um empresário, para você ter o seu próprio negócio. Você não está entrando nisso como, vou ver se vai dar certo, vai ser uma rendinha extra que eu vou ter, vai ser ali os meus 10, 15, 20 mil reais que vai entrar por mês de extra. Não, você é um empresário, você entra nisso para tratar como um negócio. Então busque parceiros de negócio que estão à altura realmente da empresa que você quer se tornar. E não realmente pessoas que estão fazendo ali um bico, ou então um extra, ou então vou ver se vai dar certo. Não, você tem que entrar com a mentalidade de eu vou fazer para dar certo, eu vou buscar parceiros de negócio, eu vou criar um negócio estável que vai trazer riqueza para mim, para minha família, para eu cuidar realmente de quem importa e alcançar todos os objetivos pessoais e profissionais que você tem. Top. Olha, que eu queria saber também qual foi o maior erro, o maior aprendizado que você teve aí na sua jornada. Cara, eu acho que o maior erro... Parece até que eu fico puxando o saco, né, quando eu tô falando assim, mas o maior aprendizado que eu tive nessa época foi realmente quando a gente estava na questão da Latam, que foram alguns erros em si. Primeiro, a gente tinha muita oportunidade e a gente não soube aproveitar essa oportunidade, porque a gente ficava muito limitado. E eu vou explicar o que aconteceu. Basicamente, a gente encontrava algumas ofertas muito sensacionais que a gente tinha e a gente não sabia aproveitar isso de fato. Então, por exemplo, a gente ficava limitado a um estoque que um fornecedor colocava lá. A gente não tinha mentalidade de crescer, de comprar o próprio estoque, de conseguir uma escala maior e mais segura. Então, às vezes, a gente poderia estar fazendo 3, 4, 5 mil vendas por dia e a gente estava limitado a 200, 300, 500 vendas porque a gente não tinha essa mentalidade que a gente veio adquirir posteriormente de crescer o meu negócio como empresa. O outro erro que a gente teve também foi má experiência com plataformas, que às vezes não te davam o suporte necessário para quando você tinha algum problema. E, cara, quantas vezes eu já tive o problema de, às vezes, sentar com o CEO de alguma empresa, conversar com ele, ele me prometeu alguma coisa, apertou na minha mão, olhou no fundo do meu olho e falou assim, não, vai dar certo, não sei o quê. Uma semana depois, não, porque deu um problema aqui, não sei o quê. Eu falei assim, cara, mas a gente tinha conversado disso semana passada, como é que de uma semana para cá mudou completamente? Ele, não tem muito o que fazer, tchau, se vira. E, então... os maiores erros que eu tive foi não entender a mentalidade para aproveitar de fato as ofertas e as oportunidades que eu tinha e perder muita escala, perder muito mercado por causa disso. E também, de fato, escolher parceiros ruins na jornada. Que foi, por exemplo, o caso que a gente falou, de a gente estava vendendo 500, 700, 1000 pedidos por dia lá na Colômbia. A gente ficou cerca de um mês tentando criar um relacionamento com os fornecedores, com os importadores, para aumentar essa escala para 2, 3 mil pedidos por dia. E quando a gente efetivamente cresceu o nosso faturamento para esse volume, colapsou todo o sistema, não tinha um suporte o suficiente e a gente acabou tomando um prejuízo gigantesco por causa disso. Então, acho que os maiores aprendizados que a gente teve na jornada foi de fato esse. Show. E quais fontes de tráfego você usa? Cara, eu acho que isso é uma pergunta muito interessante porque, principalmente quando a gente trata de mercado global, a gente entende uma tendência que hoje o Meta Ads, né, que se trata do Facebook e do Instagram, ele vem encarecendo cada dia mais. E todo mundo que está no mercado tem percebido isso. E esse também foi um dos erros que eu negligenciei muito na minha jornada. Foi que eu sempre foquei muito no Meta Ads, né, fui crescendo muito dentro dessa fonte de tráfego. E hoje eu enxergo que foi um erro não ter lateralizado antes a minha operação, né? Hoje eu tenho completamente lateralizado a minha operação, então eu rodo tanto o TikTok Ads, quanto o Meta Ads, quanto o Google Ads. E
é bizarro quando você olha a diferença. Claro, o Facebook ele continua uma fonte de tráfego muito boa, ele vai te trazer muita escala, ele vai te trazer muita constância. Até hoje é uma das plataformas que eu escalo mais, né, em que eu invisto mais, continua sendo o Facebook. Porém, cada dia mais você vai percebendo uma maior concorrência e uma maior dificuldade de anunciar nessa plataforma, né? Enquanto você vê as plataformas concorrentes como Google e TikTok te dando muito mais oportunidade a um preço muito menor, né? Por exemplo, eu estava conversando disso essa semana com o Alexandre também, que eu estava lateralizando parte das minhas operações para o Google Ads, porque no Facebook eu estava pagando um custo por clique no link, ou seja, eu estava pagando para o cliente clicar no link, eu estava pagando R$3 para cada clique. Isso, para quem é iniciante, está começando agora, é um custo excessivamente alto. R$3 para você, uma pessoa acessar seu site. Se 10 pessoas acessarem seu site, já foi R$30 embora. 100 pessoas acessarem seu site, foi R$300 embora. Então, as plataformas que eu mais utilizo hoje é TikTok, Google e Facebook, mas a gente entende muito hoje esse crescimento na concorrência dentro do Facebook, a dificuldade que você está tendo para anunciar, porque às vezes, por exemplo, o mesmo produto que você anuncia no Facebook, tem mais 10 pessoas anunciando no Facebook. Mas quando você pega para o Google, você pega para o TikTok, poucas pessoas estão explorando essas fontes de tráfego. Então eu acho que hoje tem muita margem para crescimento, principalmente na Europa, quando você explora essas fontes de tráfego mais alternativas, digamos assim, né? Porque o Facebook é o padrão. Hoje, qualquer pessoa que você pegar, ela sabe subir uma campanha no Facebook. Mas eu acho que se você der uma atenção para as outras fontes de tráfego também, você tem um espaço e uma margem para crescimento muito maior. Porque, por exemplo, eu dei o exemplo do custo por clique no Facebook. Cara, eu estou pagando R$3 no Facebook, no Google eu estou pagando 40 centavos, no TikTok eu estou pagando 20 centavos. Então, são fontes de tráfego realmente ali muito mais baratas, que é uma possibilidade tanto para quem tem menos caixa para investir e quer um retorno mais rápido, quanto para quem tem mais caixa e quer ter uma escala maior, né? Show. Eu queria falar um pouco de criativos. Qual formato de criativo você usa? O que vem dando certo? Vídeo, foto? Não sei se muda também um criativo para o outro, dependendo da fonte de tráfego. Fala um pouco mais pra gente Show, disso. Com certeza. Cara, eu tenho adotado uma estrutura que eu gosto muito de utilizar, que é muito simples para vídeo, mas é muito eficaz. E é basicamente a estrutura que você pega hoje para vídeos de TikTok, você utilizar ela para anúncios, né? Então, como que funciona? Basicamente, os 3 primeiros segundos que você pega para o cliente, você tem que chamar a atenção dele o máximo possível. Então, você tem que fazer ele parar de scrollar. Então, você pega esse padrão em todas as fontes de tráfego. O cara tá ali viciado na dopamina barata. Ele tá ali só rolando para baixo. Às vezes, o cara nem lembra 3 vídeos para trás o que ele estava vendo. Tipo, por exemplo, você que está assistindo esse corte desse podcast agora, 3 vídeos para trás, você lembra o que era? Muito difícil da pessoa lembrar. Então, qual que é a questão? Você tem que chamar a atenção do cara a todo custo. Então, primeiros 3 segundos é o mais importante. Você prega a atenção dele. Você dá um grito, você abre uma porta, você joga alguma coisa no chão, você quebra o produto, você faz o que você quiser para você chamar a atenção do cara. Agora que você já tem atenção, por exemplo, o fato de eu falar isso pro podcast, o cara já parou para pensar e refletir na própria... Ele fala assim, opa, às vezes eu nem tava prestando atenção, mas o cara falou, realmente, já nem lembro mais o que eu tava assistindo antes. Uhum. Então, chamou a atenção nos primeiros 3 segundos, você começa a criar o desejo para ele por aquele produto. Então você chega e fala assim, por exemplo, vou vender essa latinha de Red Bull aqui pra pessoa. Chega e fala assim, para porque eu sei que você tá cansado e você precisa de mais energia pro seu dia. Então aqui tá o produto essencial para você. Chamei a atenção do cliente. Ele falou assim, opa, realmente eu tô cansado, já não tô mais prestando atenção no que eu tô fazendo. Aí depois você começa a criar o desejo da pessoa pelo cliente, pelo produto. E um erro que muitas pessoas fazem é você ficar citando informações técnicas sobre o seu produto. Cara, ninguém quer saber de informação técnica. Então se eu chegar para você e falar assim, olha, essa latinha de Red Bull aqui, ó, ela tem 80 mg de cafeína, tem 1000 mg de taurina e tem vitaminas. Isso vai vender? Não vai vender. Então, um grande diferencial é você explicar para o cliente, e eu gosto sempre de pensar como, eu vou explicar como se fosse para uma criança. Porque se você explica como se fosse uma criança, o cara vai conseguir entender. E se ele entender, ele vai comprar de você. Porque as pessoas não compram de quem elas não entendem. Então, você ter uma linguagem clara para o seu cliente vai trazer essa conexão, e o cliente se conectando com você, ele vai comprar o seu produto. Então, eu chego e falo para ele, ó, para você que está cansado, para você que está precisando estudar mais, ou para você que quer ter mais foco nas suas atividades, esse daqui é o produto perfeito para você. Já despertei o desejo, ele vai falar assim, opa, o que é isso? Logo em seguida, o que eu faço?
eu começo a quebrar todas as objeções que ele pode ter. Então o que eu penso? Cara, uma latinha de cafeína. Ele pensa assim, poxa, será que vai dar problema no coração? Poxa, será que o gosto é bom? Será que tem mais opções de sabores? Você começa a pensar tudo que o cliente pode ter de objeção, porque você vai ter que quebrar essas objeções no criativo. Então, por exemplo, esse é o produto essencial para você que quer estudar, quer ficar mais focado, você quer crescer. Então, aqui, ó. E outra, ele tem diversas opções de sabores, não causa problemas cardíacos e, de fato, vai te deixar mais produtivo durante o dia. Quebrei as objeções do cliente. Logo em seguida, você traz um CTA claro. O que é um CTA? Call to Action. Você vai chamar o cliente para o seu site, para a sua página de vendas, para você efetuar a compra. Então, você chega e fala assim, ó, clique no botão abaixo e garanta já o seu. Só que eu ainda gosto de usar um truquezinho extra que reforça no subconsciente da pessoa. Eu gosto de dar um bônus para a pessoa por clicar no botão abaixo. Então eu sempre vou recompensar a pessoa. Então eu chego para ela, ao invés de eu só falar assim, clique no botão abaixo, eu falo assim, ó, clique no botão abaixo que as 10 primeiras pessoas vão estar ganhando frete grátis. Então você vai, no subconsciente da pessoa, você vai estar reforçando ela a clicar no botão. Isso vai trazer um incentivo extra para a pessoa. Porque é só chegar e falar assim, opa, clica no botão abaixo? Beleza. Algumas pessoas realmente vão clicar. Só que você vai falar assim, ó, clica no botão abaixo que as 10 primeiras pessoas vão estar ganhando frete grátis. A pessoa vai falar assim, opa, será que ainda tem frete grátis? Como é que deve ser? Entendeu? Você começa a criar curiosidade na pessoa e vai instigar ela a fazer realmente o clique. Então, quem ainda não aplica essa dica, começa a recompensar a pessoa por clicar no botão. Você vai ver que vai aumentar muito o seu CTR, que é a sua taxa de cliques no link. E vai trazer muito mais visitantes para o seu site a um custo muito mais barato. Esse é um truque muito legal que eu gosto de utilizar nos meus criativos também. Top. Aulas, hein? Que aula, hein, galera? Que aula. Aula completa de criativo. Ô, Eric, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o TikTok. O pessoal tem muita dúvida, quer começar a fazer TikTok. Como que você estrutura essa operação no TikTok? Cara, perfeito. Vamos lá. O primeiro passo é que eu nunca vou centralizar minha operação em apenas uma fonte de tráfego para você não ficar refém disso. Então, como eu não vou centralizar só no TikTok, não vou centralizar só no Google, não vou centralizar ela só no Face. A gente tendo esse conceito já pré-estabelecido, eu gosto muito de utilizar o TikTok como uma fonte auxiliadora de um tráfego barato que vai trazer muita gente para o meu site. Uma dúvida que eu percebo muito na galera que está principalmente começando é que eles acham que o TikTok só tem pessoas desqualificadas, né? Então só tem pessoas que falam assim, mas TikTok é só aplicativo de dancinha, TikTok ninguém vai comprar lá o seu produto. Só que se você puxar os dados realmente de compra, você vê que cada dia mais vai crescendo a tendência de compra no aplicativo do TikTok. Ele tem passado tempo de tela, por exemplo. Tem mais pessoas que ficam no TikTok em si do que no YouTube, cara, em tempo de tela. E você pega o YouTube, tem vídeos de 30 minutos, tem podcast de 1 hora, tem podcast de 2 horas, e tem pessoa que passa mais tempo no TikTok vendo vídeo de 30 segundos, vídeo de 40 segundos. E isso se deve muito a uma tendência no mundo que vem do microlearning, né? Por isso que, por exemplo, cortes tem viralizado tanto, porque o nosso cérebro está cada vez mais acostumado com conteúdos rápidos e dinâmicos. Então, por isso, só voltando um pouquinho na parte de criativos também, por isso que é importante nos seus criativos você ter cortes rápidos e dinâmicos. Porque quanto mais cortes rápidos e mais dinâmicos, você traz mais pessoas para o seu vídeo, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou explicar mais uma coisa. Toda hora que eu estou falando com vocês, eu estou gesticulando aqui a mão. Por quê? Eu estou captando a sua atenção e trazendo estímulos visuais para você. Se eu ficasse só assim parado, quietinho, contando, e fosse devagar e baixa a minha voz, ninguém ia prestar atenção nesse podcast e provavelmente o cara já ia ter saído. Mas se agora eu tô aqui o tempo todo gesticulando, eu tô aberto, eu tô falando alto, eu tô falando rápido, eu tô chamando a sua atenção. Então você percebe essa diferença quando a pessoa tá assistindo e tipo assim, ela para responder a estímulos, né? Porque o ser humano ele responde a estímulos. Então quando você traz estímulos visuais, estímulos auditivos, e quanto mais estímulos você traz para a pessoa, melhor. Agora voltando à parte do TikTok em si. Você pega e a gente já quebra esse preconceito de no TikTok não tem gente que compra. Cara, quem já rodou sabe os CPAs absurdos de baratos que você pega lá. Por exemplo, CPAs de 8, 10, 12 euros que eu pegava no Facebook, eu tava com CPA de 1 euro, 2 euros no TikTok. Então é absurdamente mais barato. Então, umas dicas que eu gosto de utilizar no TikTok, vamos lá, agora para um conteúdo um pouco mais técnico, que eu venho utilizando bastante são as campanhas Smart do TikTok, que são as campanhas de compra Smart. É mais ou menos como se fosse
a campanha Advantage Mais do Facebook ou então a PMax do Google, né? Essas campanhas que principalmente vem melhorando cada dia mais com a questão da inteligência artificial do algoritmo, estão trazendo resultados absurdos. Então, eu estou utilizando muitas campanhas Smart no TikTok, que são as campanhas de compra mesmo, e tem me trazido um resultado muito bom. E é uma estrutura muito simples. Você pega uma campanha Smart, ela vai ter uma campanha, um conjunto, e você coloca todos os seus melhores criativos. Eu não gosto de ficar misturando muitos criativos dentro da campanha Smart para testar. Então, geralmente, eu testo os meus criativos fora. Os criativos que forem os melhores, eu vou jogando para dentro dessa campanha Smart e vou colocando orçamento, duplicando essa campanha algumas vezes. E ela sempre vai te trazer resultados absurdos de baixo. Aulas, mais aulas. E a gente tem hoje o TikTok Shop, né, que acabou de lançar também. Sim. Então é mais um recurso aí para quem quer anunciar no TikTok também. Sim, o TikTok Shop ele foi uma tendência quase que mundial, né? Você pega ali principalmente nos Estados Unidos, um pouco da galera da Europa ali, foi algo que estourou muito, né? E principalmente está lançando agora no Brasil também. Então eu acredito que essa também é uma tendência para quem ainda não está por dentro disso, cara, tá na hora, mais do que nunca, de que você entrar, começar a anunciar nessa fonte de tráfego também, porque é uma oportunidade assim de ouro. Show de bola. E teve algo que você testou nos últimos dias aí na sua operação que deu bastante certo? Cara, foi principalmente começar a lateralizar ainda mais a minha operação. Então, por exemplo, tinha operações que eu estava 100% focado no Meta Ads e entra naquele erro que eu falei que eu cometi de não ter lateralizado antes a minha operação. E eu estava até fazendo uma call com o Alexandre esses dias, estava comentando, falando assim, cara, tá complicado aqui, o CPA tá muito caro, eu não estou conseguindo manter uma escala muito constante. Ele chegou e falou assim, cara, começa a lateralizar essas fontes de tráfego, abre uma operação de Google nisso, abre uma operação de TikTok, você vai ver. Cara, subi uma conta no TikTok, no outro dia já estava batendo 300 vendas com CPA de 1, 2 euros. Aí já subi as campanhas de Google, já começou a performar também, CPAs baixíssimos. Então acho que um dos principais diferenciais que eu fiz nesses últimos 30 dias foi, de fato, implementar e lateralizar, principalmente em todas as operações, né, que eu fazia em algumas só, mas em todas as operações, ter lateralizado essa questão das fontes de tráfego. Olha, que a gente quer saber também qual o segredo da sua escala aí, como que você faz para aguentar 2, 3 mil vendas por dia? Tá, cara, o principal segredo de tudo primeiro, você precisa ter uma contingência muito bem alinhada. Para quem não sabe o que é contingência, é basicamente você ter todo o seu sistema de contas de anúncio, reservas e ativas para você continuar sempre anunciando, né? Então, por exemplo, o erro de muita gente que começa é não ter uma contingência alinhada, tá lá só com um perfil no Facebook, tá com uma BM, uma página e tá lá anunciando. Aí vai lá, toma um bloqueio, pum, caiu a página bloqueou o perfil, só tinha um perfil na BM, bloqueou a BM também, pum, acabou a contingência do cara, tá sem anunciar a semana inteira. Então, quanto mais constante você vai ser, mais lateralizado você tem que ser. Então, eu entendi esse sistema de nunca botar os ovos na mesma cesta, né? Então, por exemplo, quando você tem uma estrutura que te fornece para vender em 15 países, cara, você tem que vender nos 15 países. Isso vai te trazer segurança, isso vai te trazer estabilidade. Se você quer atingir um alto número de vendas, cara, você não pode estar rodando uma fonte de tráfego só. Você tem que estar em todas. Se você está rodando muito orçamento, você não pode estar em uma conta de anúncio só. Você tem que estar em várias. Então, por exemplo, às vezes eu pegava a minha escala, tinha 3 contas de Facebook rodando, tinha 2 contas de Google, tinha 4 contas de TikTok. Por exemplo, essa semana eu estava subindo 5 contas de TikTok por dia. Porque a gente sabe que o TikTok é uma plataforma que acaba bloqueando mais fácil. Tem um pouco mais de restrições para anunciar. Então, se você está sempre bem lateralizado, você tem diversas contas rodando, você consegue ter resultados maiores. Porque, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, você gastar 100, gastar 150, gastar 200 mil reais em uma conta só. Por exemplo, o máximo que eu consegui gastar foi 70 mil reais no dia em uma conta de Facebook. Agora, por exemplo, se você tem 5 contas rodando, é fácil você gastar 20 mil em cada uma. E assim você consegue uma escala muito maior. Então, além de ter a variação de contas em si, né? Porque a gente entende, por exemplo, você pega como se fosse um mar. Esse mar é todas as contas que existem dentro, por exemplo, vamos dar um exemplo de um país da Europa. Fala um país aí, Ale. Polônia. Então vamos falar da Polônia. A Polônia tem quantos habitantes? 46. Então vamos lá. Pelo menos que eu me lembre. Então vamos lá, 46 milhões de habitantes. Você acha que uma conta de anúncio sozinha e uma campanha abrange todos os 46 milhões?
Difícil, tem que estar muito escalada. Tem que ter muito orçamento nessa campanha e mesmo assim não vai ser algo que vai realmente ali te trazer uma performance boa. Então, você entende como uma folha em branco. Imagina na sua cabeça agora uma folha em branco. Agora você vai pegar uma caneta e você vai desenhar um pontinho nessa folha em branco. Esse pontinho é uma conta de anúncio. Aí dentro desse pontinho você faz outro pontinho, que vai ser a sua campanha dentro da sua conta de anúncios, dentro de um país. Agora, o que você faz quando você quer aumentar a sua escala, ter mais vendas e trazer mais... você quer preencher mais essa folha. Você começa a fazer mais círculos. Então, você tinha um círculo aqui em cima, que era o da Polônia, na sua conta 1, com a sua campanha 1. Você faz mais pontinhos lá dentro, que é a campanha 2, a campanha 3, a campanha 4. Aí você sobe outra conta de anúncio, é um círculo aqui embaixo. Fez o círculo aqui embaixo, aí você faz a conta 1, a conta 2, a conta 3 e faz vários. Quanto mais círculos desse você tiver, mais você preenche essa folha. Ou seja, quanto mais contas você tiver, mais lateralizado você vai estar e mais você vai abranger o público, vai pegar parcelas diferentes. E o que acontece muito que é interessante nesse mercado é que você vai perceber uma variação de uma conta para outra. Então tem dias que uma conta sua vai estar com R$10 de CPA, enquanto a outra está com 30, a outra está com 20. Então você consegue focar os seus resultados aonde está melhor. Então, dependendo de qual o resultado do dia, você investe mais na campanha que está melhor e nas contas que estão melhores. Assim você vai ter um CPA mais baixo, vai ter uma média melhor ali entre as contas. E você vai conseguir abranger realmente um público maior e digamos que uma superfície maior da folha, né, que a gente usou de exemplo. Muito bom, top. Segredos da escala aí, viu, pessoal? Ô, Eric, e que dica você dá para quem tá começando e quer achar um produtinho para começar a vender? Cara, eu acho que uma das principais estratégias que a gente tem utilizado de mineração na nossa operação hoje são ferramentas de espionagem, né? Que são basicamente aplicativos que você utiliza para visualizar outras lojas escaladas, outras ofertas escaladas. E é um trabalho muito simples que a gente tem feito. A gente tem usado muito o Edminer. Aí a gente entra nos produtos mais quentes, puxa lá a lista de quais são os produtos mais escalados e para você fazer um teste rápido é muito simples. Você vai copiar e colar e traduzir para onde você quiser testar. Então, às vezes, tem muita gente que está escalando muito no México, escalando muito na Colômbia, escalando muito no Chile e você simplesmente vai copiar essa estrutura, traduzir ela, adaptar para o país que você quer rodar e fazer esses testes. É coisa ali de 2, 3 horas você está com uma estrutura completa, pronta, traduzida e só colocar para testar. E a chance de você acertar esse produto de fato e começar a ter lucro já desde o primeiro dia é muito alta, porque você já vai pegar algo que já vai estar validado em outro mercado e adaptar para o mercado que você quer trabalhar. Isso a gente tem utilizado de diversas vezes essa estratégia, de tanto selecionar ofertas que já foram utilizadas no Brasil, na Colômbia, no Chile, no México, no Peru, até mesmo na própria Europa e jogar para outros países da Europa, porque quando a gente fala hoje de drop na Europa e e-commerce na Europa, que seja, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas? Eu vou rodar Espanha, que é o mais famoso, vou rodar Portugal porque a língua é parecida e fica nisso. Às vezes vai ali para um país ou outro, mas as pessoas ficam muito focadas nesses dois, entre aspas e muitas aspas, países principais, né? Que são as primeiras opções de quando você pega brasileiros expandindo o mercado para a Europa. Então, quando você pega o trabalho que já está sendo feito na Espanha, o trabalho que já está sendo feito em Portugal, o trabalho que já está sendo feito na Colômbia, no Chile, no México, e você adapta esse trabalho para leste europeu, para outros países como Itália, Polônia, Hungria, Romênia, Grécia. Todos os países que você tem acesso a montar essa estrutura, fica algo muito mais simples e muito menos trabalho para você realizar, né? Que você vai pegar algo que já está pronto, já está validado, você vai colocar para rodar e ter lucro. Show de bola. Show de bola. E quais são as características principais de um produto vencedor, uma oferta vencedora? Cara, vamos lá. Principalmente, você precisa sempre passar a visão para o cliente que ele vai estar ganhando na relação. Porque quando a gente fala de vendas, o cliente ele precisa entender que ele vai estar ganhando de você para ele efetuar a compra. Por exemplo, se você chegar hoje numa concessionária de carros e você vê uma Porsche que custa 500 mil, você vê ela por 100 mil, você pensa o quê? Tô ganhando dinheiro em cima desse cara, eu vou comprar. Eu vou estar saindo ganhando. E às vezes o cara pode ter pagado 10 mil no carro e está vendendo para você por 100. Só que qual que é a questão?
quando você vai transpassar isso para o cliente, você tem que agregar muito mais valor do que você vai cobrar em si do cliente. Isso é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais oferta você traz para o seu cliente, quanto mais valor você agrega para ele, de fato, mais ele vai ter essa percepção sobre o seu produto. Então, primeira coisa, busque sempre agregar mais do que você vai cobrar do seu cliente. Sempre. Outra questão, você precisa ter margem para você trabalhar. Então, por exemplo, não adianta você querer trabalhar e você não buscar algo que vai te trazer margem. Tipo assim, meus custos totais estão em 40 euros, eu vou vender por 50. Você não vai ter margem para trabalhar, isso não vai te trazer escalabilidade. Então, você vai buscar produtos, ofertas que vão te trazer margem, que às vezes você vai comprar por 5 euros e vai vender por 50, 55, 70. Isso vai te trazer margem, vai te trazer lucro. E lembre sempre, você sempre vai agregar mais valor do que você vai cobrar em si. Então, uma dica que eu gosto muito de utilizar, que ajuda muito a agregar valor nos meus produtos e nas minhas ofertas, eu gosto muito de trabalhar com kits. Porque kits sempre vão trazer um valor agregado muito grande para o cliente e o seu custo vai ser muito baixo. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero vender uma camiseta dessa. Uma camiseta preta básica normal. O custo dessa camisa para mim, vamos colocar que seja de 5 euros. E eu vou vender ela por 50, por exemplo. Se eu vender uma, eu vou ter um custo de 5 e uma venda de 50. Se eu vender duas, meu custo vai ser de 10. E na cabeça do cliente, ele vai pensar o quê? Uma é 50, duas é 100, 3 150, 4 200, 5 250. Essa é a cabeça na cabeça do cliente, porque ele está fazendo a conta ali. Só que para você, o cálculo não é esse. Se uma para você custa 5, duas vai custar 10, 3 vai custar 15, 4 vai custar 20, 5 custa 25. O que você pode fazer? Você monta um kit com 5 e você vai vender para o cliente por 75, por 80. Na cabeça dele, ele vai olhar e vai falar assim, caramba, uma é 50 e 5 é 75, é 80? Vai falar assim, caraca, que oferta absurda, eu preciso disso, eu quero comprar. Então, você percebe que você vai agregar muito valor para o seu cliente e não vai aumentar tanto o seu custo e vai melhorar muito a sua oferta. Então, eu gosto muito dessa oferta de kits em si. E não precisa ser necessariamente só o mesmo produto. Às vezes você olha e você fala assim, caramba, mas o que eu posso agregar de kit? Não tem como eu montar kit para o meu produto. Cara, pega produtos complementares e oferece junto para o cliente. Então, por exemplo, você vai vender uma chapinha de cabelo para mulher. Cara, por que você vende a chapinha e você já não dá de brinde uma escova? Você já não dá de brinde, por exemplo, algum acessório, um pente. Cara, qualquer coisa que você for agregar para o seu cliente, isso vai aumentar o valor percebido da sua oferta e vai trazer uma oferta muito melhor no produto final para o seu cliente e algo que não vai encarecer muito o seu custo. Então, essa é uma dica que eu gosto muito de utilizar para agregar mais valor para as minhas ofertas, trazer mais margem e na cabeça do cliente ele vai olhar e falar assim, caramba, que cara burro que está me vendendo, porque eu estou ganhando em cima dele. Ao invés dele vender 5 camisas por 250 euros, ele está vendendo 5 por 75. Nossa, eu vou sair ganhando em cima desse cara na troca. Sendo que no final é você que está aumentando sua margem, diminuindo seus custos e lucrando muito mais no final do dia. Show de bola, chega a ser uma oferta irrecusável, né? Sim, é aquilo que você mostra para o cliente e ele fala assim, caramba, não tem como eu recusar isso. Você, realmente, assim, em termos fúteis, você tem que fazer o cliente se sentir burro por não comprar o produto. É aquilo que ele vai olhar e vai falar assim, caramba, eu preciso disso. E quando você traz esse senso de necessidade para o seu cliente, é muito difícil ele não realizar a compra. Top, show de bola. Bora fazer um bate-bola com o Eric? Bora. Então, Eric, a gente vai fazer aqui então um bate-bola, jogo rápido aqui. A gente quer que você responda rápido e o mais preciso possível as perguntas. Então, bora lá. Tá preparado? Show, vambora. Bora. Loja genérica ou nichada? Começa na genérica, depois que você acertar alguma coisa, você nicha em cima disso. Criativo em foto ou em vídeo? Eu uso criativo em vídeo para produtos que tem fator wow, que você tem que demonstrar algo para o cliente, e foto para commodity. Face ou Google? Ultimamente Google, mas Face traz uma constância maior de escala e algo mais rápido. Google é mais a longo prazo. TikTok ou Google? TikTok. Campanha aberta ou com interesses? Aberto. COD ou cartão de crédito? COD. Venda com upsell ou sem upsell? Sempre com upsell, order bump, tudo que você conseguir para aumentar seu ticket médio. Upsell pré-checkout ou pós-checkout? Pós-checkout. COD Latam ou COD Europa? Europa. Comprar estoque da China ou com fornecedor local?
Você começa com fornecedor local, quando você tiver grande quantidade, você pede China para diminuir os custos e aumentar o volume. Começar sozinho ou com sócio? Cara, eu prefiro começar com sócio. Você cresce muito mais rápido. Qual país começar na Europa? Eu recomendo pela Itália. Menos concorrência e uma estrutura melhor. Qual país você vende mais hoje? Cara, difícil. Eu acho que está entre Polônia, Itália e Hungria. Quanto você já faturou em um mês? O máximo em um mês foi 6 milhões de reais. Qual a sua margem de lucro? Cara, em torno de 15, 20% mais ou menos. Em escala, você busca uma margem menor, mas um volume maior de lucro. Então, por exemplo, quando a pessoa fala de margem de lucro, estender um pouquinho, mas é bem rápido. Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu quero ter 35%, eu quero ter 40% de margem. Aí você vai ver o cara tá vendendo 10 mil por mês. Vai lucrar 3, 4 mil reais por mês. Eu prefiro jogar o jogo de muita escala, e mesmo que você tenha pouca margem, você ganha no volume. Então, por exemplo, eu prefiro ao invés de vender 10 mil por mês e ter 40% de margem e lucrar 4 mil no final do mês, eu prefiro vender 5 milhões com 10% de margem, lucrar 500 mil e falar assim, mas a sua margem está 10%, mas eu estou ganhando 500 mil, você está ganhando 4. Perfeito. E para finalizar, qual é o principal diferencial da N1? Cara, vários. Entre eles, a segurança que traz, a questão das portas que abre, em questão de você não depender só de um país, não depender só de um estoque, você ter algo mais amplo, mais diferenciado. A questão da facilidade e acessibilidade. Então, por exemplo, você tem toda uma equipe de gerentes que vai te auxiliar, você tem toda uma equipe de financeiro para te dar suporte, apoio. Você tem equipes especializadas em cada área que você precisa. Você não tem que montar sozinho. Você já tem tudo meio que automatizado para você. Top, show de bola. Muito obrigado pela participação, Eric. Um prazer te receber. É um prazer ter você aqui com a gente. E você, pessoal, que quer seguir o Eric, acompanhar eles nas redes sociais. A gente vai estar deixando o perfil dele aqui embaixo. Segue ele, segue a N1 e vamos pra cima. Isso aí, pessoal. Bora. Bora.